Tá na dúvida? Quer saber o porquê? Quer saber por que em vários lugares você vê cada lugar declarando uma potência diferente, fala que uma potência é real, outra potência não é? Aqui são duas salas e lá no dinamômetro pegar 3 casos do mesmo modelo de carro, porém carros distintos, e fazer um comparativo da potência e do torque. Depois a gente volta aqui para a sala na lousa para explicar engenheiramente por que isso acontece, certo? Se você não me conhece, meu nome é Rafa, muito prazer, sou engenheiro mecânico e fundador da Performance by Rafa. Beleza? Fala pessoal, beleza? Fala pessoal, beleza? 9 cavalos e 27,2 de torque. Vamos ver as condições. Nesse dia estava 29 graus e 41,1% de umidade. Opa! De umidade, vamos lá. E esse daqui, ó, que é esse Jetta 2019. E esse Jetta aqui, que é 2020. E aí? Como que esse aqui deu 148, esse aqui deu 127, esse aqui deu 139? É isso que você está curioso para saber? É isso que eu vou explicar na lousa. Porém, lembra que eu falei para vocês que tinham duas motivos que isso aqui que eu mostrei para vocês acontece? Porque que o mesmo carro pode vir com potências diferentes. E vou mostrar outra coisa para vocês aqui, que eu tenho um vídeo gravado no detalhe do detalhe sobre isso, que é um assunto um pouquinho mais complexo, mas é por onde o pessoal usa para enganar das pessoas que não sabem. Então é importante que você assista, vai aparecer aqui o vídeo. Vem para cá. Vocês estão dando uma olhada que nesses números que eu passei para vocês, o que vai acontecer? Milagrosamente subiu para 165,7 cavalos. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui. Mudar uma categoria no dinamômetro faz com que o carro automaticamente ganhe essa potência? Não faz, né? Então, se você ficou curioso com isso, é aquele vídeo que é um puta assunto legal para você aprender. Não dá para colocar dentro desse vídeo aqui. Agora, pra gente ver a diferença mecânica de um outro, vem comigo, vamos lá pra sala que eu vou te explicar tudo na lousa. Bora lá? E aí, curtiram a explicaçãozinha lá no Dino? Bom, vamos para a lousa agora entender o porquê isso acontece. Expliquei para vocês sobre correção de dinamômetro lá no dinamômetro e agora vou explicar o porquê que a tolerância, o que é isso, por que um carro não é igual ao outro. Então vamos lá. Vamos pegar a variável que eu julgo ser uma das fundamentais ali de toda essa cadeia, tá? Para dizer que um carro não é igual ao outro. Então vamos desenhar aqui, ó, bem simplista mesmo, um pistão aqui, certo? Um pedacinho da biela em corte. Beleza. Qual que é a ideia, galera? Se eu pegar esse pistão e fizer uma medição com uma régua, né? Vou medir aqui o diâmetro do pistão, certo? Eu vou fazer a medição com uma régua. Com uma régua, suponhamos que eu encontrei aqui a medida de 100 milímetros na régua, ou seja, 10 centímetros, certo? Vamos trabalhar em milímetro. Se eu pegar outro instrumento de pistão, né? Uma régua, não que a régua seja boa, mas, puta, uma trena, enfim, vamos pegar uma trena também. Vamos melhorar o instrumento de medição. Vamos pegar um paquímetro. Editor, coloque na tela foto de um paquímetro. Vamos lá. Peguei um paquímetro que é um instrumento que eu meça 99,9 milímetros, por exemplo. Ou pode ser que eu meça, até colocar mais um 9 que fica certa a explicação, 100,01, por exemplo. O que é esse intervalo aqui? O que é essa mudança? Aqui é tolerância, esse termo vem daqui. Então, como funciona? Para que serve a tolerância? 0,01. O que isso quer dizer? A minha medida maior pode ser 100,01 e a minha medida menor pode ser 99. Quando eu for lá fazer a fabricação, não tem problema. Desde que ele fique dentro desse intervalo entre 99,99 e 100,01, tudo bem. Se ele der 100,9995 aqui, tá beleza, não tem problema nenhum. Vai encaixar, vai chegar lá. Então, vamos para montadoras de carro? Bora lá. Tolerância, mais barato é para fabricar peça, certo? O que eu quero dizer com isso? Suponhamos que aqui ao invés de 0,01 fosse 0,02 de tolerância. Essa peça ia ter uma fabricação mais barata do que essa peça aqui, porque a máquina que eu preciso usar
ela é menos elaborada, ou a ferramenta, enfim. Quanto menor é a tolerância, mais caro, maior é o preço dessa peça, certo? A montadora possível que seja o melhor possível ali dentro do orçamento que ela tem, certo? Então ela sempre vai optar por maximizar a tolerância onde dá, certo? Aí você me pergunta, Rafa, mas calma aí então. Então é só uma questão de tolerância para fazer uma peça igual a outra? Espera aí que eu vou te responder isso é legal. Voltando para o exemplo da montadora. A Volkswagen vai lá, porém, quantas peças tem no motor desse Nivus? Vamos chutar baixo? Dentro de um motor geral ali? Vamos chutar baixo? 1000 peças, entre micropeça, parafuso, mangueira, tudo. Vamos pensar assim? 1000 peças ali, aproximadamente 1000 peças. Vocês concordam comigo que toda peça que for usinada, pelo menos, vai ter uma tolerância? O que nada mais é a tolerância de um jeito bonito de falar? É o seguinte, amigo, você que está fabricando, você pode errar, tá? Desde que o seu erro, pau e monta. É isso que é a tolerância. Fabriquei 1000 peças, tenho essa tolerância aqui. Você concorda que eu tenho um erro multiplicado por 1000? A partir desse momento, dá para montar um carro igual ao outro? Impossível. E engenheiramente falando, é impossível você fazer uma peça igual a outra. Agora eu vou explicar isso, hein? Vamos pensar no seguinte, né? Aqui a gente fez a medição até 2 casas depois da vírgula na peça. Se eu pegar o mesmo pistão e ao invés de pegar um paquímetro para medir, pegar um equipamento que consiga medir mais casas depois da vírgula, certo? Pego ali, sei lá, um equipamento melhor do que o paquímetro. E aí ele consegue ver que aquela peça, quando eu medir com o paquímetro, maravilha, bateu 100 milímetros redondo, nossa, melhor, com mais exatidão, ela consegue medir mais uma casa depois da vírgula, né? Coloquei o 0 aqui porque de burrice, né? Aí vai cagar no exemplo, mas beleza, ela consegue medir mais uma casa depois da vírgula. Então, até tenha um 1, por exemplo, aqui tenha um 9, tenha um 2, tenha outro número. Acertar na terceira casa depois da vírgula, a gente pega um instrumento de medição melhor. Por melhor que seja a peça, e mais igual, eu sempre vou achar uma variação de medição nessa peça. Estão entendendo? Por isso que, engenheiramente falando, é impossível se fazer uma coisa exatidão, mas eu não consigo fazer uma peça exatamente igual. Fora isso, vocês concordam comigo? O tanto de mangueira que tem no carro, alternador, compressor de ar-condicionado, tudo isso ali que tem uma curva um pouco mais angulada do que outra mangueira. Eu posso ter um alternador que oferece um pouco mais de resistência do que o outro alternador do mesmo carro, da mesma linha. Posso ter um compressor de ar-condicionado que oferece um pouco mais de resistência e gera um pouco mais. Eu posso ter, puta que pariu, desde o rolamento da roda do carro. Você vai fazer preparação do carro, a gente nunca pode fazer o seguinte. Pagar, entendido? Espero que vocês tenham entendido aqui. Se não entenderam, já sabe, deixa aí nos comentários. Vamos lá, então, por quê? Se você ligar em um lugar, por exemplo, você vai preparar o seu carro, e aí você pergunta, fala, fulano, eu quero preparar o meu Polo TSI, por exemplo. E o cara fala, olha, Polos TSI ficam com 150 cavalos. Agora, com todo esse conhecimento que eu passei para vocês aqui, dá para falar? Não! E se o carro, se esse Polo tiver 100 cavalos nas rodas aferido no dinamômetro original, ele vai ganhar 50 cavalos, você vai passar em range. O que é isso? Um mínimo, valores aqui, 20 a 30 cavalos nas rodas. Eu não estou prevendo que o seu carro, a potência que o seu carro tem, se ele vai dar 20 a 30 cavalos nas rodas, se você aferiu esse carro, ele deu 100 cavalos, ele vai ficar entre 120 e 130. Se o seu carro aferiu original com 110, ele vai ficar entre 130 e 140 cavalos. Entende? É isso. Tá aí a diferença. Porque no começo, na aferição original desse carro,
Uma tinha um pouco mais de potência, outra tinha um pouco menos. Essa é uma hipótese. E a gente trabalha para ter durabilidade e segurança antes da potência da minha turbina. Então eu tenho um gráfico lá, essa turbina ela aguenta até 1.5 bar dentro da eficiência. PS, você ligou em um lugar, o cara não sabe nem o que é um gráfico de eficiência de turbina, preocupe-se. Então, é a eficiência de turbina. Chegou um carro aqui, chegou uma BMW e vou aumentar ela para 1.7 bar para ter um aumento de potência, respeitando o meu slogan, que é o que a gente prega, certo? Se ela veio, importa, certo? Se ela veio 290 cavalos com 1,5 bar, lindo, maravilhoso! Meu amigo, você tem isso antes de fazer as preparações? Não dá. Por isso a gente sempre faz a aferição do carro original antes. Essa é a nossa base de trabalho, certo? Mas Rafa, eu quero porque quero. Então se eu rodar com... Não necessariamente. Porque você está fora de 10 cavalos, vale a pena? No meu ponto de vista como empresa, não vale a pena. Porque se você veio aqui, é porque você está pronto para suportar uma quebra? Você sabe quanto uma quebra pode te custar? Se você tem grana e quer bancar, dinheiro é seu, à vontade, faça o que você... Calma aí, uma coisa importante. Se você não se inscreveu no canal no início do vídeo, inscreva-se. Sobre curiosidades, carros, preparação e etc. E além disso, você pode ter acesso a cupom de desconto. Isso aí, alguns vídeos que a gente tem produto ali, que eu confio, que eu acho legal, que eu trabalho, a gente oferece cupom de desconto para você no nosso Instagram. Você vai ver esse tipo de conteúdo sendo aplicado na prática diariamente, hein? Legal, hein?